Serva do Senhor, apaixonada pela Bíblia, mulher sábia e vitoriosa. Esposa do pastor Walter, mãe do Júnior, da Natália e do Rafael. Avó do Caleb e da Júlia. E tem feito um trabalho lindo com as mulheres da Chama. Temos a alegria de receber para ministrar também na conferência Escolhidas para Frutificar, nossa querida e amada pastora Rose. Paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor. Meu Deus, que glória. Tomara que eu consiga ministrar. Que bênção. Glória a Deus. Glória a Deus por tudo que o Senhor está fazendo aqui neste lugar. Glória a Deus pelas bênçãos que Ele já ministrou sobre a tua vida. Glória a Deus pela cura que Ele já determinou sobre a tua casa, sobre a tua família. Glória a Deus porque Ele está aqui, está abrindo porta. Glória a Deus, porque Ele te chamou nesta noite para frutificar. Te chamou nesta noite para te fazer a diferença onde você for. Te chamou a diferença não para você estar do jeito que você está, mas para você se levantar e colocar de pé. E nós nos frutificamos, sabe aonde? É no momento do deserto, é no momento de fragilidade. Nós frutificamos no momento de desesperança. Nós frutificamos no momento de escassez. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocou uma palavra ao meu coração. Eu estava no devocional em casa, falando com o Senhor, e veio uma palavra ao meu coração. Eu falei: Senhor, se verdadeiramente é essa palavra, o Senhor vai confirmar lá na igreja. Ainda fiz uma exigência com o Senhor. Falei: o Senhor vai falar alguma coisa. E Deus usou a Camila justamente na palavra que eu vou ministrar. Amém? O tema da... Abra sua Bíblia em João, capítulo 15. Nós vamos ler o tema. Glória a Deus. João, capítulo 15. E versículo 16. A Lidiane Maia está aí? Cadê ela? Deus abençoe vocês. Que glória. Deus abençoe todas vocês. Meu Pai, que maravilha. Olha, surpresa. Pastora, Deus lhe abençoe. Tive a honra. Terça-feira está ministrando lá na igreja delas. E eu já não perdi a oportunidade. Já convidei logo para estar aqui conosco. E elas vieram. Que maravilha. Deus abençoe vocês. Estou muito feliz. E grata a Deus. João capítulo 15, versículo 16. Todos acharam? Diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: não foram vocês que me escolheram. Eita, Jesus. Vocês creem nisso? Pelo contrário, eu os escolhi, o designei, para que vão e deem frutos, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedires em meu nome, crendo, receberei. O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Versículo 17. Abra sua Bíblia agora no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo 8. Você vai deixar marcado aí este capítulo 8, e no versículo 4 a seguir, nós vamos falar sobre a parábola do semeador. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Tu és grande, tu és bom, tu és tremendo, tu és valente na guerra. É o Senhor Jesus Cristo que despedaça o jugo.
É o Senhor que quebra a lança. É o Senhor que joga os carros no fogo. É o Senhor que manifesta o teu poder sobre as nossas vidas. Pois somos pequenininhos, Senhor. E reconhecemos que o Senhor nos chamou. Foi o Senhor que nos escolheu nessa noite. Se todos acreditam, diga glória a Deus. Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Eu já quero agradecer aqui a todos que estão aqui neste lugar, todos que vieram, a pastora Eli, as mulheres, essas mulheres de Deus. Nós temos uma parceria, né, pastora? Glória a Deus por isso. Amor em Cristo mesmo. No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1, diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Alguns estudiosos dizem que quando Jesus ia passando com os discípulos, ele viu várias videiras. E os discípulos sempre falando, olha a quantidade de videira. E ele menciona, mas eu sou a videira verdadeira. Tanto que ele menciona aqui na palavra dele. Há vários tipos de videira, mas a verdadeira mesmo é o Senhor, diz ele. E ele diz assim, o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele faz o quê? Ele corta e joga fora. Automaticamente aqui, João está falando no Evangelho de Jesus Cristo, que nós somos obrigados a dar frutos. E frutos dignos de arrependimento. E ele diz assim, que o fruto que nós dermos a ele, que ele vai, que o fruto que nós dermos a ele tem que permanecer nele. Permanecer no Senhor. E quando ele vai falando dessa forma aqui, eu acho tão bonito isso daqui, porque ele diz assim, olha, e todo aquele que dá fruto, ele limpa, ele poda, para que uma árvore, quando ela está crescendo, que tem, de repente as folhas secam, ele entra com a tesoura dele, e entra para quê? Para podar. Para limpar ela, para ela dar mais fruto. E é exatamente isso que ele vai fazer com a igreja dele nesta noite. Ele vai tirar as folhas secas, ele vai tirar aquilo que não presta, ele vai tirar as mazelas, ele vai tirar a mágoa, ele vai tirar rancor, ele vai tirar tristeza, ele vai tirar angústia, ele vai tirar desesperança, ele vai tirar angústia, ele vai tirar ansiedade, ele vai limpar o teu caminho nesta noite, porque ele é a videira e a tesoura dele está aqui nesta noite para arrancar tudo que não presta. Tudo que não dá fruto ao Senhor nesta noite, você pode ficar despreocupado, porque o Senhor vai arrancar. E ele diz assim, eu vou correr aqui, igreja, porque senão eu quero obedecer o horário. E ele diz assim, vós estão limpos, por causa da minha palavra que tenho falado. O que nos faz limpar? O que tira todo ressentimento, tudo aquilo que desejo no nosso coração, que muitas vezes vem que não está no Senhor? É a palavra. A palavra, ela está aqui justamente para nos limpar. A palavra, ela limpa. Ela vai tirando tudo. Preste atenção. Se você estiver triste ou angustiado, qualquer tipo de sentimento, e se você estiver na palavra, ela vai limpando, pastora Adel. Ela vai arrancando, ela vai tirando. Por quê? Porque o nosso coração é para estar nele. Para estar nos mandamentos dele. Nos frutos dele. Qual é os frutos do Espírito? Se nós estivermos nele, automaticamente os frutos do Espírito estão sobre a nossa vida. E os frutos do Espírito é o quê? Temperança, longanimidade, benignidade, bondade, paz, amor. Esses são os frutos do Espírito. Vamos comigo lá em Lucas. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Lucas capítulo 8. E no versículo 4, diz assim. Uma grande multidão saiu
reuniu as pessoas e de todas as cidades vieram até Jesus. E ele disse por parábolas. No Evangelho de Lucas, tem 29 parábolas. Esse escritor foi ele não era discípulo de Jesus, mas amante de Jesus. Não andou com Jesus, mas foi vasculhar a vida dele. Foi vasculhar a vida do Senhor. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós queremos estar perto dele. E para nós estarmos perto dele, nós temos que nos consagrar, orar, buscar, jejuar. Porque quando nós estamos na palavra, nós não temos tempo para picuinha, para coisinha. Não. Quando nós estamos na palavra, nós não temos tempo para dar ouvido, para fuxico, para nada disso. Nada que agrega a nossa vida, nós não temos tempo. E quando nós estamos na palavra, e ele diz assim, esse semeador, ele saiu a semear. O que acontece? Ele estava com um monte de semente nas mãos. E ele fala assim, que ele vai saindo, e parte da semente cai à beira do caminho. Mas alguns vieram e pisotearam. Quando as aves vieram e pisotearam aquela semente, a Bíblia vai dizer que vem as aves do céu e come a semente. Isso ele conta, porque diante daquela multidão todinha ele começa a contar essa parábola. Aí ele fala assim, olha, outra parte caiu sobre a pedra e tendo crescido secou-se por falta de umidade. A outra caiu entre os espinhos e cresceram com ela e a sufocaram. Outro fim caiu em boa terra. Cresceu, produziu 100 por 1. Os discípulos e os demais, a multidão foi embora e ficou alguns discípulos e alguns com o Senhor. E eles indagaram ao Senhor perguntando, Senhor, explica-nos essa parábola. O que ele quer dizer? Aí ele vai falar, olha, o semeador ele saiu. A semente é a palavra. Ele sai e aquele que cai à beira do caminho, ele diz assim, olha, os que estão à beira do caminho ouviram a palavra. Eles até ouvem. Mas depois vem o diabo, vem o maligno e arrebata do seu coração. Tira a palavra do seu coração. Para não acontecer que crendo na palavra, eles não sejam salvos. Eles não venham a ser salvos. A que cai à beira do caminho, o que o inimigo faz? Os homens pisoteiam, Jesus está explicando, olha, os homens vão pisar, as aves vão vir comer a semente, são aquelas pessoas que ouvem, vêm para o coração. Mas aí o maligno, ele vem com as suas flechas, com as suas setas, e arrebata e tira aquela palavra que eles ouviram do coração, para que eles não sejam salvos. Essa é a semente que caiu à beira do caminho. A segunda semente caiu em terra, sobre a rocha, sobre pedras. O solo era rochoso. Não tinha muita profundidade. E o Senhor vai explicar para eles, olha, essa semente que caiu nesse solo aí, nesse solo rochoso, ela até dá uma semente, ela até frutifica rápido, ela cresce rápido. Mas aí sabe o que o adversário das nossas almas fala? Olha o que ele fala aqui. E eu vi, os que estão sobre a pedra são os que ouvem a palavra e recebem com alegria. Elas ouvem, recebem com alegria. E ele diz assim, ó, estes não têm raiz. Creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. Eles ouvem a palavra, crê, recebe.
Mas na hora que vem as dificuldades, pastora, na hora que vem as lutas, na hora que vem as perseguições, na hora que vem a enfermidade, na hora que vem as provações, o que eles fazem? Eles deixam. Não quer mais estar na presença do Senhor. E quem faz isso? O adversário da nossa alma. Ele está incumbido a tirar a palavra que está sobre a tua vida, que está sobre o teu coração. Há uma palavra nessa noite direcionada para ti. Jesus já colocou a palavra no teu coração. E ninguém, não tem Satanás, não tem inferno, não tem inimigo, não tem fofoca, não tem porta aberta, não tem enfermidade, não tem nada que vai arrebatar a palavra do teu coração. Porque o Senhor não vai deixar. São vários tipos. Aqui nós estamos falando de 4 sementes, de 4 solos. A semente era a mesma, mas os solos eram diferentes. A terra era diferente. Mas aqui neste lugar, eu sei que a terra que está aqui, nós somos barro, nós somos vaso do Senhor. Mas nós temos a palavra que é o Espírito Santo e que vai nesta noite fazer nós frutificarmos. Nós vamos dar frutos. Nós temos que dar fruto e frutos dignos de arrependimento. E ele diz assim: tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Aí ele diz aqui: a parte que caiu entre espinhos, estes ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, com as riquezas e prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Caiu entre espinhos. Os espinhos sufocaram. Ele até cresceu. A semente foi rápida, cresceu. Mas aí vieram os espinhos, ela começou a ficar preocupada com o dia a dia. Preocupado com os afazeres, preocupado com o pão de amanhã, preocupado com os prazeres da vida, preocupado em ficar. E Deus, Ele é o nosso provedor. Aí ele diz assim: os frutos não chegam a amadurecer. Até dão frutos, mas os frutos não permanecem. Até dá fruto, mas os frutos não estão fincados, não estão sobre a rocha, não estão enraizados. E ele diz assim: mas algumas das sementes caiu em boa terra. E eu quero acreditar nesta noite, pastora, que nós somos essa boa terra. Ele diz assim: ó, uns caíram em terra boa. Estes, os que estão ouvindo, de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. Para nós frutificarmos, exige paciência. Para nós frutificarmos, exige perseverança. Exige choro. Para nós frutificarmos, exige de nós mesmos, nós estamos em comunhão uns com os outros. Para nós frutificarmos na presença dEle, exige de nós tempo e renúncia. Para nós frutificarmos, exige dedicação, exige choro, exige renúncia, exige dedicação na palavra, exige oração. Para nós frutificarmos em tempo bom, pastor, é muito fácil. Quando você está na bonança, mas é muito fácil. Não, pastora, deixa comigo que eu faço. Nossa, eu estou aqui. Mas frutificar em tempo de escassez, frutificar no tempo da enfermidade,
E sabe que é isso que o Senhor quer que nós frutifiquemos hoje? Qual terra você está enquadrada? Qual é o solo que quando o semeador saiu a semear, e que as sementes foram caindo? Qual é o solo que você está hoje? Tem dado fruto? Como é este solo? O solo que você está hoje? Você tem convidado alguém para estar na igreja? Alguém que não veio. Estou sentindo falta da irmã, então eu vou lá na casa dela, ou então eu vou ligar. Você tem feito isso? Como é que está o teu solo nessa noite? Tu podes hoje olhar para mim e dizer assim, não, o meu solo, a semente que o semeador saiu para semear, caiu em terra boa. Você pode dizer isso? Ou essa terra aí, que caiu essa semente, caiu à beira do caminho, caiu entre as pedras, caiu entre os espinhos ou caiu em terra boa? Aqui há 4 tipos de terras. E Jesus, ele diz assim que nós somos barro. Mas ele é a água do Espírito para moldar este barro. Nós temos que estar assim, igreja. Assim, igreja. É assim que nós temos que estar. Como vaso nas mãos do oleiro. Nós temos que estar aqui como vaso. Ele disse assim: vós sois vaso nas minhas mãos. E como nós somos vaso e barro nas mãos do oleiro, nós temos que deixar o Senhor fazer de nós aquilo que bem lhe apraz. Não é nós mudarmos o percurso do Senhor. Não é nós mudarmos, mas Senhor, muitas vezes o pastor, a pastora ou o líder de algum departamento fala, olha, você vai fazer isso. Não, mas eu acho que não é assim, que não funciona assim. Eu acho melhor a senhora fazer assim, assim, assim. Olha, pastor, eu acho que a senhora deveria... eu acho que a senhora deveria fazer, sabe o quê? Assim. Não, a cor da roupa, eu não gostei. Não gostei da camisa das irmãs. Irmãs, nós não estamos aqui para discordar de ninguém. Sabe por que nós somos um corpo? Nós estamos aqui para levantar a irmã. Nós estamos aqui para orar por ela. Nós estamos aqui para passar a mão na cabeça dela e dizer assim, minha filha, tu está errada. Conserta agora, mas eu vou orar por você. Porque tu é bênção. Tu é terra boa. E tu vai frutificar muito ainda. Quantos não têm perdido tempo? Fazendo birra. Quantas pessoas não têm perdido tempo cruzando os braços? Por quê? Porque o Senhor nos chamou para nós frutificarmos. E quando nós frutificamos, nós não podemos olhar para o irmão. Eu não posso olhar para a pastora, porque senão eu vou cair. Eu não posso olhar para o círculo de oração, senão eu vou ficar arriada. Eu não posso olhar para a mocidade, porque o tempo está passando e as promessas dele não vai se cumprir na sua vida. Se você começar a olhar para a direita e para a esquerda. Mas nessa noite eu lhe convido, fique de pé. Qual é a terra dessas 4 terras aqui? Desses 4 solos aqui, qual que você está enquadrado? A que caiu à beira do caminho? Caiu à beira do caminho, as aves vieram e comeram. Não conseguiu ficar. Qual solo que você está enquadrado aqui?
no que caiu entre o solo rochoso. Tinha muita pedra. Tinha muita pedra, porque eu entrei, a irmã não me deu paz do Senhor. Sim, irmão, dá paz quem tem paz. Vai ficar se acabando por causa da paz do Senhor. Talvez a irmã não viu, talvez a irmã não ouviu, e aí? Dê o teu culto, dê o teu melhor para o Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, não é para ficar olhando para A e para B, não. Chega! A igreja não pode viver dessa forma. Nós somos lavados, nós somos remidos. Tu és terra boa. Qual terra que você está enquadrado nessa noite? Se a palavra falou com você, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Pastor, eu estou numa terra aí que eu preciso que o Senhor venha limpar, tirar da minha vida algumas coisas. Eu preciso que as pedras saiam do meu caminho. Mas tu só vai conseguir se você olhar para Ele. Você só vai conseguir se você estiver na videira verdadeira. Não foi nós, não foi o pastor que vos escolheu. Eu acho tão interessante, porque na igreja, pastora Lídia, não é o pastor que escolhe as ovelhas, pastor Eli. Pastora Thelma, não foi a senhora que escolheu nenhuma dessas mulheres aí. Foi elas que escolheram. Eu quero a pastora Thelma como a minha pastora. Eu quero a pastora Eli, a missionária Ticiane lá, ó, toda. A Viviane lá, olha. Eu quero a pastora Eli como a minha pastora. O pastor não tem o direito de escolher. É as ovelhas que vão, não. Está aqui a pastora. Está aqui o pastor. Eu quero ser pastoreado por eles. Mas aguenta os puxão de orelha, porque estão puxando para o seu bem. Não é isso, pastora Socorro? Vamos orar, igreja. Tem alguém aqui nessa noite? Não, pastor, eu quero, irmã Rose, eu quero ser essa terra boa. Eu quero ser essa terra boa. Nós estamos aqui nessa noite para orar por você. Talvez a tua terra esteja seca. Talvez a tua terra não tenha mais umidade. Não tenha mais os frutos do Espírito. Não consegue germinar. Tu não consegue dar fruto. Tu não consegue frutificar. Mas nesta noite está aqui a videira verdadeira, que vai fazer de você uma terra boa. Feche os teus olhos, eu quero orar por ti nessa noite. Pai, no nome de Jesus, eis a tua igreja, eis o teu povo, Senhor. E nós estamos aqui, meu Pai querido, como filhos teus. Tu disseste, meu Pai querido, no Evangelho de João mesmo, Senhor, que o Senhor nos escolheu e o Senhor nos chamou, Pai. E o Senhor ainda diz assim que o Senhor não nos chamou, Pai. Só nos chama mais nós de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas o Senhor nos chama de filhos. E nós somos teus filhos. Nós queremos declarar nesta noite, Senhor, que nós somos teu filho. Nós queremos declarar nesta noite, Jesus, que nós te amamos. Nós queremos declarar nessa noite que tu és o nosso Deus forte e o nosso conselheiro. Aplauda o Senhor nessa noite. Que Deus nos abençoe. Você acabou de ouvir uma ministração abençoada da parte de Deus, diretamente do templo da Igreja Assembleia de Deus, Chama de Fogo. Inscreva-se no canal e não esqueça de deixar o seu like. Nos siga nas redes sociais e nos faça uma visita. Cidade Nova 4, Travessa SN 3, número 35B, ao lado da Floricultura. Que bela! Chama de Fogo, um lugar de bênçãos.